Guardiã das Eleições. Eleições 2020. Muito bem, 8h04, horário de Brasília. A gente invade aqui o programa Guardiã do Tempo. Estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo YouTube. Música e informação na palma da sua mão, como todos os dias nós vemos realizando entrevistas com pré-candidatos a vereador, a prefeito e pela manhã, como sempre, pré-candidatos que não possuem um mandato. Eu recebo aqui em nossos estúdios ele que pretende disputar as eleições como vereador na cidade de Diadema. É jovem, promissor, já trabalhamos juntos, não podia nem estar falando isso aqui, mas como eu sou a chefe, eu falo. Marcos Fideli, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gabi. Bom dia, equipe aqui da Rádio Guardiã da Notícia. Bom dia a você que está nos assistindo através do Facebook, site. Sempre um prazer, Gabi, bater esse papo com você, principalmente por essa longa história e caminhada que a gente tem junto, viu? Pois é. Eu fiquei pensando comigo no caminho. Eu falei, vou entrevistar o Marcos. Será que vai ser antiético eu falar que a gente já trabalhou junto? Será que não vão achar que a gente está puxando sardinha pro lado dele? Mas como a gente abre espaço aqui para todo mundo e que é uma coisa natural, que é da nossa vida, né? Eu falei, não, então a gente pode falar porque a gente já trabalhou juntos. E eu já começo te perguntando, Marcos, você começou a trabalhar muito jovem, assim como eu, apesar da gente ter praticamente quase 10 anos de diferença. 10 anos de diferença? Você tá com 20? Vou fazer 24 daqui a poucos dias, Gabi. Então, quase 10 anos. Eu tô com 33, então são quase 10 anos, mas a gente começou a trabalhar bem novinho, a gente se parece muito com isso, tanto que quando eu cheguei aqui no ABC, a gente se identificou por causa dessa proximidade em relação a começar a trabalhar cedo. E eu não sabia que você queria ser vereador na sua cidade, eu achava que você queria ser um grande jornalista. Então já começo perguntando, por que você vai disputar as eleições? Por que essa paixão aí em querer ajudar o seu município? Olha, Gabi, a gente se conheceu já tem uns 4 anos, então nós começamos a trabalhar junto. Eu lembro de uma coisa, hoje de manhã pensei a mesma coisa, falei assim, poxa, a Gabi vai me entrevistar. Rapaz, nós dividíamos o mesmo espaço para bater papo com outros convidados. Como que vai ser esse bate-papo, né? E aí eu comecei a construir um pouquinho da imagem que você me mostrou há cerca de 4 anos atrás, quando você me disse sobre, até mesmo, vou falar aqui ao vivo, sobre sua militância lá no início. Presidente da juventude do PTB, lutando, batalhando e tudo mais. Eu também assumi essa responsabilidade há 1 ano atrás, de ser presidente da Juventude Socialista do Partido Democrático Trabalhista, e então despertou esse interesse muito grande de transformar no cenário político. Eu acredito que a transformação, através do jornalismo, foi muito importante. Eu também lutei com pautas importantes para a cidade, lutando por melhorias, utilizando os veículos de comunicação para reivindicar aquilo que a população mais precisava. Mas chega uma hora que eu precisava tentar, de alguma forma, contribuir de uma maneira maior. E a maneira que eu achei de contribuir de uma maneira maior foi me colocando à disposição, em primeiro momento, da Juventude Socialista, de ser pré-candidato, representando a juventude, e logo após o convite do presidente Roberto Holanda, de ser pré-candidato a vereador na cidade de Diadema. É o desejo de transformação. A mesma transformação que a gente fazia no jornalismo, de lutar, de ir pra rua que não tem asfalto, de lutar por melhoria na escola pública, de lutar por melhoria na saúde, de lutar por direito e acesso às políticas públicas da cidade. É esse mesmo desejo que eu desperto agora como pré-candidato a vereador. A transformação e a base é a mesma, que é o amor por transformar, que é o amor por fazer. E, Marcos, me fala uma coisa, como é que foi a escolha do partido? Porque há 4 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar juntos, você não tinha ainda um partido definido, você sempre teve aí uma propensão para ser de esquerda e tudo mais, mas como é que se deu a escolha do partido? Olha, Gabi, eu sempre batalhei muito por uma posição firme naquilo que eu acredito. E quando eu comecei minha militância política, logo após me afastar do jornalismo com o princípio ético principal aqui para transmitir a informação de maneira isenta, eu comecei a procurar partidos que tinham características com aquilo que eu acreditava. Passei por outras siglas, me filiei em outra sigla no caso, e quando eu cheguei no PDT, para conhecer um pouco a história do Brizola, de Darcy Ribeiro, Getúlio, Ciro, Lupe, uma coisa que me encantou foi uma fala do Brizola. Quando você tiver dúvida do lado que você tem que estar do lado do povo. Esse é o principal. Então, para mim, o partido que hoje melhor representa o povo é o Partido Democrático Trabalhista. A gente não tem como discutir
políticas públicas sociais, não tem como discutir nenhum outro princípio se não for pautado no trabalhismo e na educação. Então essa escolha do partido, primeiro, pelo meu alinhamento à esquerda, à centro-esquerda. E segundo, pela luta pelo trabalhismo e pelo desenvolvimento da educação como principal bandeira partidária. Você é nascido e criado em Diadema. Na verdade, eu nasci em Santo André por um problema gigantesco da própria cidade, né? Em 96, 24 de julho de 96, por volta das 4 horas da tarde, quando Dona Eliane, aliás, mandar um beijo pra ela que tá nos ouvindo, quando Dona Eliane começou a sentir contração, ela correu pro hospital. Chegou no antigo Hospital Sancil, que é o atual Hospital de Piraporinha. Para quem é de Diadema e está nos ouvindo, vai se identificar com a história. Chegando lá, primeiro ponto, não tinha vaga. Então me transferiram minha mãe para Santo André. Estamos aqui em Santo André, sou nascido em Santo André, mas só foi as primeiras 24 horas. Porque após liberarem minha mãe lá da observação pós-parto, já parti para Diadema e desde então continuo morando no mesmo bairro, cresci na Rua 9 de Julho, no bairro Canhema, no meio de uma comunidade. Hoje continuo morando na Rua Santa Cruz, que é uma das ruas que tem a maior problemática na questão do baile funk, na questão da falta de assistência ao dependente químico, da falta de assistência social às famílias que necessitam de coisas básicas. E eu acompanhei de perto tudo isso, desde que eu nasci até hoje, aos 24 anos. Você estudou em escola pública? Olha só, me formei em escola pública. Aliás, um grande detalhe dessa minha trajetória na escola pública é que meus pais sempre tiveram a preocupação com a minha formação, mas nunca tiveram condições de bancar uma escola particular. Você imagina só, filho de autônomo e dona de casa, sem dinheiro. Basicamente uma família com nenhum formado. Eu sou o primeiro formado da família. Imagina só. Seria uma situação um tanto quanto complicada para os meus pais conseguirem bancar uma escola particular para mim. Então o que eles fizeram? Eles me colocaram uma escola que tinha um destaque por ser escola pública, mas em São Bernardo. Eu me formei na Escola Ministro Laudo Ferreira de Camargo em São Bernardo do Campo, um bairro vizinho, na Pauliceia. Inclusive é o que mais acontece em Diadema hoje. Alunos de Diadema que se formam em outras cidades por uma condição melhor de ensino. Então eu saí desde o básico até o médio em escolas de São Bernardo, públicas. Me formei na escola pública, no Ministro, saí do Ministro, isso há seis anos atrás, e então prestei Enem, fui aprovado, passei na Universidade Federal do ABC, onde eu escolhi, ali eu já via que algo de errado não estava certo, rapaz. Basicamente isso, e decidi então fazer políticas públicas em Universidade Federal. Uma universidade pública também. Universidade pública também. E por lá você também. Ficou bons alguns anos, né, Fidelis? Que eu acompanhei. Rapaz! Eu achei que você... É bem coisa de quem milita, militante de juventude. É que a gente gosta tanto da universidade que a gente não quer sair. Não quer sair, mas você conseguiu finalizar o curso, né? Finalizamos. Bacharel em Ciências e Humanidades e Gestão de Políticas Públicas. E o que isso trouxe para sua vida de amadurecimento e de visão para contribuir no desenvolvimento de uma cidade melhor? Olha, é parar para examinar, né? Examinar bem direitinho, a gente consegue chegar numa conclusão. Eu cresci na comunidade, tinha a vivência da comunidade, mas não tinha como resolver os problemas da comunidade. Porque se você só resolve... O Ciro tem uma frase que eu gosto muito. Pro bem ou pro mal, a política é o único fator de transformação social. Então, pro bem ou pro mal, a gente vai ter que partir pelo princípio político. Quando eu cheguei na universidade, eu sabia toda a problemática, mas eu não sabia como resolver. E lá eu tive grandes mestres, professores doutores, fiz inúmeros trabalhos, inúmeras pesquisas que me mostraram o caminho para transformar. Então a gente uniu o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer, a vontade de executar com a paixão que já vinha. Então, basicamente, eu só na universidade coloquei em prática e comecei a entender como que a gente transforma através das políticas públicas. O quão importante é como fator de transformação as políticas públicas em uma cidade como Diadema. O que é Diadema para você? Cara, é uma pergunta que de verdade, quando as pessoas fazem, principalmente quando eu tô fora, a gente tem congresso da Juventude Socialista, eu tenho alguns encontros com alguns outros companheiros em outras cidades do ABC ou do interior, da região metropolitana, que seja, tem outros estados, todo mundo pergunta, poxa, Diadema é complicado, né? Pra mim, Diadema é muito fácil, cara. É amor, é paixão por aquela cidade. É uma cidade que tem as suas particularidades. Se você parar pra ver hoje Diadema, é uma cidade que tem suas próprias características. Não dá pra gente comparar com Santo André, não dá pra comparar como São Bernardo. Mas comparam bastante com Mauá. A única comparação que eu ia chegar é por Mauá. Mas por que a gente consegue considerar uma cidade como Diadema como Mauá? Primeiro, pela sua população.
Segundo, pela sua quantidade de comunidades. E terceiro, pela característica do povo. Tanto Mauá quanto Diadema eu posso falar com um pouco mais de propriedade, Mauá também atuei, junto com, aliás, aproveitar e mandar um abraço para nossa querida Bárbara Guimarães, que é a presidente estadual. Ela é candidata também. É pré-candidata a vereadora, também, né? presidente da Juventude Estadual do PDT por Mauá. E uma das principais características, eu acho que é o povo. Gabi, Diadema e Mauá, eu falo em Diadema com propriedade, mas observando também os companheiros de Mauá, a gente percebe a mesma característica. Um povo que, em grande parte, é descendente de nordestino, que traz no sangue aquela batalha, aquela vontade de construir uma nova cidade, um novo rumo para a vida, uma vida melhor para sua família. Acho que esse é o princípio principal, o ponto principal aí de destaque das características de Diadema, e aproveitando falando sobre Mauá. O povo dessas duas cidades e o povo de Diadema possui a característica de querer transformar. E essa transformação é só a gente pautar pela história da cidade. Diadema começou lá com um braço de São Bernardo, após uma longa batalha. Gratidão aos nossos emancipadores, conseguimos a nossa independência e construir o nosso próprio sonho de ser cidade. E a partir disso, os inúmeros problemas causados pela exclusão dessa galera que construiu o ABC veio à tona. Diadema hoje sofre de problemas que foram simplesmente o abandono do poder público e o desrespeito às pessoas que construíram de fato a região do Grande ABC. Você gosta da sua cidade? Cara, se eu falar que eu gosto, tô mentindo. Eu amo. É maior do que eu. E o que você mais gosta de fazer em Diadema? Olha, vamos chegar a uma grande problemática. O que eu mais gosto de Diadema é conversar com o povo. Conversar com meus amigos. Sabe por quê? Diadema, infelizmente, sofre com uma falta gigantesca, absurda, de opção de lazer. De opção... se você quer, por exemplo, se reunir, por exemplo, nós tínhamos as nossas reuniões, Gabi. Você um dia sentou comigo em Diadema pra gente bater papo num restaurante? Nunca. Nunca. Só pra falar de trabalho. Só pra falar de trabalho. Não tem como eu gostar de fazer algo em Diadema se não estar com meus amigos e com aqueles que me rodeiam nas casas. Você não tem outra opção. Eu não tenho um parque com qualidade em Diadema. Eu não tenho um parque estruturado em Diadema. Eu não tenho um boulevard gastronômico como em Ribeirão Pires. Eu não tenho uma via de entretenimento. Se eu quero sair à noite, eu tenho que ir ou para São Paulo, ou para Santo André, ou para São Bernardo. Ou pro baile funk. Ou pro baile funk. Que aí é aí que eu queria chegar. Você é jovem. Exato. A gente sabe que é uma guerra em Diadema, Sim. né? O poder público com os agora com tempestade. Com os bailes funks e é uma faca de dois gumes, assim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Você frequenta baile funk? Não frequento baile funk. É um ponto bem importante a ser destacado. Duas coisas que a gente precisa deixar bem claro. Eu não frequento baile funk, mas eu entendo a problemática social do baile funk. Se uma cidade que 10 horas da noite, você tudo não fecha. tem um bar, tudo fecha. O que o jovem faz na sua cidade além de ir para um baile funk? Não tem. O baile funk é um problema estrutural. A gente precisa entender o seguinte, o jovem tem energia. Eu tenho energia, eu quero gastar. Eu acordei hoje 6 horas da manhã, se ninguém me desligar, eu vou parar 2 horas da manhã. Aprendeu, né? Aprendi, tá vendo, Gabi? Você não vai mais dar bronca por não acordar cedo. Mas é isso, nós temos energia para gastar. Nós temos vontade de fazer as coisas. Só que toda essa vontade, essa energia, ela precisa ser emanada de alguma forma, precisa sair de alguma forma. Qual que é a forma que o jovem encontra hoje? O baile funk, porque não tem opção. Por exemplo, eu lembro de uma cena muito, muito bacana, minha e sua, que eu vou narrar aqui para os nossos ouvintes, que é uma coisa, uma cena de uma sexta-feira que nós estávamos em um bar na Avenida das Ameixeiras, na esquina com um político bem influente da cidade, um grande amigo nosso, enfim, até mandar um abraço para ele que ele vai se lembrar desse episódio. E era Pode falar o nome dele. Grande amigo Vaguinho, ex-candidato a prefeito, ex-vereador da cidade, tem uma luta bem bacana na cidade, até reconhecer aqui, porque é importante, nós estamos de lados diferentes, mas a luta pelo povo é a mesma. E nós estávamos lá, eram 10 para as 11. O que aconteceu quando deu 11 horas? Fecha tudo. Gabi, vamos para sua casa. É isso mesmo. Não tem o que fazer. Se não tivesse a sua casa, ou se você não fosse 10 anos mais velho, eu não gosto desse termo, mais experiente do que eu,
O que a gente ia fazer? Ia ficar na rua e achar um baile funk lá em Diadema. Procurar um baile funk. Isso começou muito consciente, né? Vamos levar as crianças para casa. Cada um para sua casa e vamos que vamos. É isso. É complicado, né? Durante essa gestão, né, Fidelis, assim, eu vi que teve inauguração da Fábrica de Cultura, inclusive foi inaugurada até pelo ex-governador Geraldo Alckmin. É um espaço muito bacana, mas a Fábrica de Cultura pegou bem Diadema? A Fábrica de Cultura hoje é o único ponto na estrutura pública que faz cultura em Diadema. A Fábrica de Cultura é um mecanismo gigantesco e um equipamento público que a gente deve respeitar, reconhecer e valorizar. Mas qual que é o problema da Fábrica de Cultura em Diadema hoje? A falta de diálogo com a gestão municipal. E isso não é só na questão da cultura, em várias áreas. Nós temos um equipamento gigantesco. Eu conheço. E temos uma. Você que acompanhou a abertura, a inauguração, nós estávamos lá juntos, inclusive. Nós temos um equipamento gigantesco que tem tudo para ser um mega equipamento de produção cultural, não só de Diadema, mas para ser referência para o ABC. Porque por enquanto é a única do ABC. Não, nós já inaugurou São Bernardo. Já está aberta, Semana funcionando? Passada, não, já, com a pandemia, só a partir de setembro a previsão. Nesse momento... E a de São Bernardo é 4.0. Que é a top das tops. Não tem nenhuma no estado. Nós temos em Diadema lá, ela tem, por exemplo, um estúdio de gravação de CD e DVD, cara. Para pra pensar, Diadema já teve uma casa do hip hop, que foi referência do hip hop pro Brasil inteiro. Você imagina se a gente bota isso pra funcionar hoje, com a cultura que funciona em Diadema. Só que o que falta? Uma Secretaria de Cultura que baixe a guarda e que não paute a Fábrica de Cultura, mas que dialogue. A gente não pode ter um conflito de que eu mando, você não manda. E por que os jovens não ocupam esses espaços? Porque não tem divulgação, é um equipamento central. Não tem ocupação da periferia. Eu não tenho um trabalho na periferia, lá na minha comunidade, no Canhema. Eu não tenho um trabalho no Gazuz, onde eu estava ontem, para dizer para o jovem que está fazendo uma produção de um poema, de um rap, que ele tem um espaço na região central. Eu não tenho informação. O que falta é informação. Rola bastante sarau lá em Diadema? Rolam saras maravilhosos. Aliás, sem apoio do poder público. Nós temos centros públicos que já foram centros culturais, que já foram referências na produção cultural no Grande ABC. Mas hoje é todo mundo tendo que fazer com as próprias mãos, sem nenhum tipo de incentivo. Por quê? Olha, nós vamos entrar numa questão estrutural da Secretaria de Cultura. Primeiro, eu tenho um secretário de Cultura que é pautado pela própria percepção dele daquilo que é cultura. Olha, de verdade, eu não ouço rap, mas eu não posso negar que é cultura. Eu não sou muito simpatizante do funk, mas eu não posso negar que é cultura. A Secretaria de Cultura tem que entender a pluralidade cultural, entender que tudo é cultura e valorizar isso. Eu não posso ter à frente de um departamento que cuida de cultura afro um pastor evangélico, com todo respeito. Sou cristão também, de formação cristã. Meus pais são diáconos. Mas eu não posso ter na frente de um departamento afro um pastor evangélico que condena as manifestações afros. Porque aí eu breco centenas de ações que fazem parte de um processo cultural. Eu preciso de uma secretaria que compreenda que cultura é de fato a pluralidade. Quase que não sai. O ano passado eu acompanhei a Maratona Cultural de Diadema, inclusive participaram com a gente na época, a Guardiã da Notícia ainda estava na Jovem Pan, nós fizemos algumas entradas, participações. Acompanhei. Qual que é a sua avaliação sobre esse mega evento? Eu achei que foi um evento muito bem produzido, um evento que abriu bastante espaço, acho que era a segunda edição, se eu não me engano. Segunda edição. Como jovem, assim, né? Você que mora na cidade. Porque é diferente eu venho de fora, cobrir um evento, e você não, você mora na cidade. Então, qual que é a avaliação que você faz desse tipo de evento? Olha, primeiro reconhecer a estrutura. Acho que a gente tem que ser pautado pelo princípio de reconhecimento. Reconheço o esforço da Secretaria de Cultura para fazer um evento desse porte. Mas eu não posso elitizar uma cidade que no sangue tem a veia periférica. Que na veia tem um sangue periférico. Eu não posso fazer um evento centralizado ou, quando está na periferia, pautando a periferia. É muito bacana ter atividades durante o final de semana inteiro, 24 horas por dia, rolando lá, o som comendo solto, manifestações das mais diversas formas. Mas a periferia participou? É essa avaliação que a gente tem que fazer. Diadema é uma cidade que possui características próprias, que a periferia tem que pautar as decisões.
Eu não tenho como simplesmente impor. É o processo de imposição. É um evento que tem tudo para ser referência no Brasil de manifestação dentro das comunidades, manifestação da cultura periférica, manifestação da cultura preta, da cultura daquele que está lá na comunidade entendendo o dia a dia, mas, contudo, todavia, entretanto, se tornou um evento para inglês ver. Para mostrar para o grande ABC que Diadema produz cultura. Que cultura é essa que não compreende de fato as vielas e os becos da cidade? Você anda pelas comunidades de Diadema? Basicamente todas, Gabi. Nesses últimos dias, então, acompanhando ainda mais de perto o trabalho do nosso pré-candidato a prefeito Ronaldo Lacerda, eu tenho me aproximado muito com regiões que eu não conhecia. Por exemplo? Eu sou da região norte. Então, se você falar pra mim... Mas fala nome de bairro, claro, pra quem estiver nos ouvindo. Região norte. Então, se você falar pra mim Canhema, Campanário, Tabuão, eu vou te falar, conheço de ponta a ponta. Se você falar minha rua, que é uma mega rua que todo mundo de Diadema conhece, que é a Santa Cruz, só ali você tem inúmeros becos. Mas a região sul, por exemplo, principalmente região do Eldorado, região ali na divisa com São Paulo, Sapopemba, aquela região não tinha tanta familiaridade. E eu percebi que eu sabia que fazia divisa com Sapopemba, Diadema. Pra você ver. É uma região que tem as mesmas carências ou até mais do que a região norte. Muitas vezes a região norte está próximo de São Bernardo, está próximo da região sul de São Paulo, Jabaquara. Sim. Então traz essas características das cidades vizinhas que tem uma estrutura melhor. Já se você vai no Eldorado, tem ruas que não tem asfalto. A gente não dialoga sobre um processo de urbanização da região sul, de ruas da região sul. A gente não dialoga sobre, por exemplo, como desenvolver melhor. E é uma região que abriga uma universidade federal. A Unifesp está na região sul. E mesmo assim a região sul é esquecida. Uma região populosa, diga-se de passagem, e que é esquecida pelo poder público. E que muitas vezes, reconhecendo isso, eu também fechei meus olhos para a região sul. Porque você pensa no regional, ali no bairro, exato, né? Você mesmo disse, eu sou da região norte, conheço de ponta a ponta. Mas vereador, né, ainda é vereador da cidade toda. Então precisa exatamente conhecer todos os espaços. Eu falo sempre isso, para quem quer ser vereador, quem quer ser prefeito. Aliás, vou aproveitar e te perguntar, você é a favor do voto distrital? Olha, vamos lá. Essa é uma discussão que nós estamos fazendo dentro da Juventude Socialista e do Partido Democrático Trabalhista. Hoje, todas as decisões do partido são pautadas no debate. Para te responder isso, nós teríamos que entrar desde lá do começo, compreender toda a problemática eleitoral para chegar em uma conclusão que provavelmente a gente não vai ter hoje. Tudo bem, mas cidades grandes, por exemplo, como a capital, São Paulo, 32 subprefeituras. Eu acho que voto distrital ali seria mais útil. Mais útil, porque você tem uma cidade ali com 12 milhões de habitantes, acho que já tem 14, se eu não me engano. Mas aí você pega Diadema, tem 500 mil habitantes? É menor? Não teria tanta relevância. Não tem tanta relevância. Mas você pega uma subprefeitura da Sé, por exemplo, que enfrenta problemas. Eu sou a favor em São Paulo, na capital, tem um vereador por subprefeitura e está resolvido. Depende do vereador, né? Vamos falar de Diadema, Marcos. Para você que está acompanhando a gente, nós estamos ao vivo aqui na Guardia da Notícia, música e informação na palma da sua mão, pela nossa rádio em áudio e pelo Facebook, em vídeo e também pelo YouTube. O Marcos Fidelis é jovem, tem 23 anos, é pré-candidato a vereador em Diadema pelo PDT, nascido e criado em Diadema e estudou a vida toda em escola pública. Você falou bastante sobre cultura. A cidade tem outras deficiências. Qual outro gargalo que você acredita que a cidade tem, assim, que seja um dos principais que precisa ser resolvido? Olha, Diadema tem uma grande problemática, eu encaro que é num tripé. A cultura é um ponto importante para o ser de juventude e defender, ponto. Mas, tirando a cultura, a gente sempre vai esbarrar em uma problemática de 3 pontos. Educação, saúde e segurança pública. Na educação, Diadema precisa fazer a parte dela e compreender as características da juventude que está se formando na cidade. É muito fácil jogar a responsabilidade para o Estado e jogar a responsabilidade para o federal. A gente também precisa fazer a nossa parte, principalmente quando o prefeito compreende que possuem características particulares. Então, primeiro ponto, preparar melhor os nossos jovens. Nós temos um instituto, a Fundação Florestan Fernandes, que tem tudo para voltar a ser referência, voltar a oferecer cursos técnicos com acesso aos alunos, principalmente periféricos. Na saúde,
Diadema vivia um momento triste, mas assim, absurdamente triste no período antes da pandemia. Com a pandemia só foi escancarado ainda mais essa deficiência que a gente tem no setor da saúde. E por fim, a segurança. Gabi, nos últimos dias, o que eu mais tenho feito através do mandato do vereador Ronaldo Lacerda é solicitar simples trocas de lâmpadas nas ruas, que trazem a sensação de insegurança, que trazem aquele medo de circular. Então você imagina só, a gente está com problemas básicos. Se eu for falar de saúde aqui, apontar uma problemática, eu tenho um raio-x que está encaixotado na UPA do Eldorado há 1 ano. Encaixotado. E por que não funciona? Por que não abre? Por que não tira o raio-x para funcionar? Esse raio-x ele foi comprado R$180 mil graças a uma emenda parlamentar que Boquinha e Salek lutaram para trazer para a cidade. A verba chegou, o raio-x foi comprado e foi encaixotado. A justificativa da administração pública é que não há estrutura para montar aquele equipamento. Não tem uma sala para montar um raio-x? Exatamente. Mas e o quarteirão da saúde? Não está vago o espaço da Lucy Montoro? Só que aí eles partem do princípio do seguinte... Mas como é que o poder público, só para eu entender isso, como é que o poder público solicita a compra de um raio-x? Porque se comprou é porque precisava. Ninguém compra nada que não precisa, a não ser pessoas malucas, né? Enfim, mas no caso do poder público, você não vai comprar uma coisa que você não vai usar. Você não vai gastar R$180 mil num equipamento que vai ser encaixotado. É que, na verdade, a compra foi feita como eu compro um sapato. Entendeu? Eu quero comprar um sapato, vou na loja, compro. Quando der, eu uso. Compreende? Não tem prioridade na saúde. Falta gestão. Quando foi comprado isso? Há cerca de 1 ano atrás, segundo a própria diretora da unidade hospitalar. Ele está lá, abandonado, temos fotos, nós vamos conferir de perto. Não é uma situação que fulano contou, a enfermeira contou, ciclano contou. E aí quem precisa fazer um raio-x na cidade vai aonde? Olha só, falamos da região sul. Eldorado. Esse raio-x está na UPA do Eldorado. Tá. Quem precisa fazer um raio-x hoje na região do Eldorado precisa ir para o centro. Precisa até o quarteirão da saúde. Ou precisa até o Piraporinha. No hospital público, no hospital municipal da cidade. E a prefeitura fala o quê? Não tem estrutura, não foi montado, não tem um espaço adequado, não montaram a sala, tá lá lamentável, abandonado. hein? Olha. Lamentável. Agora você imagina só. Vou até questionar hoje, daqui a pouquinho a gente 10 horas vai estar com o prefeito na entrega do Manda um abraço ônibus. Pro prefeito, inclusive. Deixa um abraço bem apertado ao prefeito Lauro Michels. Vou questionar o prefeito sobre isso. Por favor, fala que é uma demanda da população. Não é uma demanda. O que tem que acabar, Gabi, é o seguinte. Brizola diz o seguinte. Nós não somos oposição absoluta a absolutamente ninguém. E nós não somos situação de absolutamente nenhuma situação. Nosso papel é observar quais são as demandas e qual é o lado certo da história. Diadema vive um problema muito grande. Se eu, como parte de uma equipe do vereador Ronaldo Lacerda, que é pré-candidato a prefeito, solicito uma poda de árvore, uma troca de lâmpada, isso vai demorar, como por exemplo ontem nós denunciamos, 8 meses para cortar uma árvore. 2 meses para trocar uma lâmpada. Agora, se um vereador da base ou alguém do governo solicita, é num piscar de olhos. As pessoas precisam compreender que a oposição não está para atrapalhar o governo. Está para construir um debate democrático. Ponto. Tem que parar esse fla-flu. Tem que parar essa ideia. Não é só porque você não concorda comigo que você não é meu amigo. Quantas vezes eu e você discutimos em inúmeras pautas? E por isso nós paramos o trabalho? Tem projetos na Câmara Municipal encaixotados, guardados, simplesmente porque é da oposição. Não faço. Não é do meu grupo, a bola é minha. Eu faço o que eu quero com a bola, eu chuto pra onde que eu quero, e se você quiser brincar com a minha bola, meu amigo, te vira. Lamentável a política continuar a mesma. Agora já emendo numa pergunta, então. Caso você seja eleito, ainda tem um processo, né? Tem que ser candidato primeiro e depois participar do processo. Como é que você vai tocar essa bola? Olha, que bola. Mas meu desejo é um só. Conseguir fazer todo dia, toda hora, um gol pela população. É simples. O trabalho... Mas você sabe que não é fácil ser oposição. Você tem um vereador que é pré-candidato a prefeito que foi oposição ao governo todo. Por isso eu batalho
para que na convenção nós tenhamos a candidatura aprovada do Ronaldo Lacerda, que nesse momento se é pré-candidato, para que ano que vem nós tenhamos um prefeito que seja capaz de dialogar comigo, que se outorgada a minha candidatura e eleito, seja da situação e discuta comigo, assim como ele vai discutir com quem estiver na oposição. A questão é simples. O vereador estarei, se outorgado e se eleito, estarei em 2021 lá. Primeiro ponto. Eu gosto de uma frase muito boa de Mestre Gabriel que diz o seguinte: eu não tenho inimigos. Não estarei lá para fazer oposição ferrenha a ninguém, mesmo se nós do PDT não tivermos o prefeito. Eu estarei lá para discutir as ideias e, acima de tudo, colocar os interesses da população. Não estarei lá para fazer amigo. Não estou lá para fazer amigo. É um trabalho, é serviço, é se servir. Servir o povo, né? Marcos, você já falou que você gosta, falou de algumas problemáticas da cidade. O que você não gosta em Diadema? Rapaz, eu não gosto de circular nas ruas e ver problemas que poderiam ser resolvidos muito rapidamente. Por exemplo? Travados. Ontem eu vi um sarjetão na região central que, se você passar com o seu carro lá, você deixa metade da sua proteção de kart. Questão de zeladoria. Zeladoria. Eu não gosto de circular pela rua à noite, igual ontem. Eu tava com a Juliana aqui, mandar um abraço inclusive pra Ju, que acordar hoje. Falei assim: Ju, vamos comigo pra rádio? Ela falou assim: vamos nada, rapaz. Vamos, Juliana, vai lá tirar foto, poxa. Igual ontem, eu saí do escritório 10 horas da noite e a Juliana tava com o celular na mão. A Juliana mora em São Bernardo, numa região central, tem um pouco mais de segurança. E quando ela tava saindo do Vila Nogueira, do escritório da nossa base de trabalho, eu falei assim: Ju, guarda o celular. Isso é uma coisa que me constrange. Mas o que mais me incomoda em Diadema é eu ter que justificar para todos que não são de Diadema que Diadema é uma cidade boa. O que mais me incomoda é o preconceito. E eu não julgo as pessoas que estão pré-julgando a minha cidade. Isso me incomoda. Isso que me faz sonhar e acreditar em querer transformar o sonho de ver Diadema ser referência novamente como uma cidade boa para se viver. Por que essa falta de segurança? Cara, é o que eu disse, não tem iluminação pública, que é o princípio básico da segurança. Eu não tenho uma conversa da GCM com a PM. Eu tive agora a notícia de 80 novos GCMs que foram incorporados à Guarda Civil Municipal. Eu estava, né? Parabéns aos GCMs que fazem de tudo. Eles de estavam tudo. esperando desde 2016 serem chamados. É isso que eu ia falar agora. E já foram chamados por quê? Porque não tinha como procrastinar mais. E detalhe, essas GCMs, esses 80 GCMs que vão ser incorporados à Guarda Civil Municipal, vão enfrentar problemas como, por exemplo, coletes balísticos vencidos, armas de choque que não funcionam. Vou te contar um caso aqui que aconteceu, e eu não vou narrar o nome da pessoa, o nome da GCM, por questão ética, mas é mãe de um amigo meu. Eu tenho um amigo que tem pai e mãe GCM na cidade. Certa vez eu fui na casa desse meu amigo e falei: o que aconteceu com a sua mãe? Ela tava com um esparadrapo aqui. Ele falou: vai perguntar pra ela. Uma van da GCM despencou a porta na testa dela. Eu tenho uma GCM sucateada. Esse é o princípio básico da falta de segurança pública. Uma GCM que não conversa com a PM. E detalhe, uma GCM que é treinada com o PM, perdendo o princípio básico da guarda cidadã. Da guarda que está próxima do povo. Eu tenho um problema muito grande na Secretaria de Defesa Social, que é essa tradição que eu, não particularmente, não consigo concordar, que é de você colocar comandantes, capitões, pessoal da Polícia Militar para fazer gestão da GCM. São duas polícias diferentes que se conversam, mas que uma faz o pré e a outra faz o pós. É que, na verdade, né, Marcos, teve uma lei federal que deu poder de polícia para as guardas municipais. Dar o poder de polícia não faz com que a polícia, com que a Guarda Civil Municipal... Aí você está falando de um tratamento mais humanizado. Exatamente. Isso é uma questão, mas aí é uma questão cultural. Exatamente. Uma questão cultural que não sei se consegue mudar. A gente consegue. Se a gente começar a discutir agora, talvez daqui 10 anos, num outro cenário, numa outra realidade de Diadema, caso tudo dê certo, a gente consiga dizer: conseguimos. Qual que é a Diadema do futuro que você gostaria de viver? Cara, essa pergunta
eu vi que inclusive é o tema da entrevista de hoje. De todas as Achei entrevistas com os incrível. pré-candidatos. Porque todo mundo fala, quero ajudar o povo. Que povo é esse? Quem é? O que você quer diabé? fazer? Tem um amigo meu que gosta de falar bastante. Que diabé é esse povo? É simples. A diadema que eu quero é simples e é tão simples que estão esquecendo de fazer. Não é uma diadema para ajudar o povo, mas é uma diadema do povo, onde o povo participe. Volta ao princípio básico. Uma cidade periférica, cara. Uma cidade que tem voz das ruas. Uma cidade onde o maior partido do país, desenvolveu um trabalho de militância e fez com que a população tivesse essa consciência de luta, mas que infelizmente hoje é governada e não faz parte do governo. Eu sonho com uma diadema onde a gente consiga discutir o futuro da cidade, não numa sala fechada, numa reunião com prefeito e secretários, porque nem vereadores participam, mas uma cidade onde eu consiga ir nas comunidades e colher as demandas plenárias, orçamento participativo. Eu sonho com uma cidade onde o povo de fato diga, essa é a minha necessidade. É isso que eu preciso. Não precisa reformar a praça agora. Eu preciso que você coloque a seringa para eu fazer meu exame de diabetes todos os dias. Eu preciso que você coloque, a minha fita para fazer diabetes, para fazer meu exame da diabetes todo dia. E eu vou narrar um caso aqui bem simples. Minha mãe é diabética. Ela tem um cadastro na UBS Canhema, que é a UBS do nosso bairro. E a cada 15 dias eu vou na UBS buscar o medicamento dela para diabetes. E entre os medicamentos precisa vir uma agulha para que ela possa aplicar a insulina todos os dias. Eu cansei de chegar no posto de saúde e entregar a carteirinha dela para retirar e me falarem assim, eu não tenho agulha. É o que eu faço? Essa história da fita também, Não tem fita. A história da fita, acho que é histórico, né? Como que pode? Não tem uma fita, cara. Qual a dificuldade? Ok, eu vou correr atrás, eu vou batalhar e vou comprar pra minha mãe. Mas e quem não tem? E quem tem que escolher entre a fita para fazer o exame da diabetes, para fazer para ver quanto que tá a glicose no sangue, o índice de glicose glicêmico no sangue, e o prato de arroz e feijão? As pessoas estão num momento de escolhas. O momento de pandemia revelou muito isso. E agora, mais que nunca, a gente precisa de políticas sociais. Quem é o Marcos Fidelis? Cara, eu sou um menino que nasceu, cresceu, vem estudando de si para conseguir ajudar alguém. Onde que você quer chegar? Politicamente, particularmente... Primeiro, politicamente. Politicamente, eu quero lutar, batalhar, acreditar, sonhar e, acima de tudo, ajudar, primeiro, a minha cidade, depois, o meu estado. Assim, poder contribuir de alguma forma no futuro para o meu país. Já está contribuindo, né? Só de o jovem já se envolver na política. E onde você quer chegar na sua vida? O que você quer fazer? Olha, como eu disse, nasci, cresci, estou me criando, venho estudando de mim, para um dia conseguir chegar e falar assim, Marcos Fidelis nessa vida conseguiu cumprir o seu princípio básico, que era primeiro de se conhecer por completo. A política importa? Pro bem ou pro mal, a política é o único momento que você consegue transformar a realidade de alguém. Repito, pro bem e pro mal. Você acredita em Deus? Não só acredito, como sinto, vejo, falo, interajo, converso, tomo bronca. Meu amigo. O que você acha que vai acontecer nesse processo eleitoral que foi adiado? Olha, o adiamento das eleições, particularmente, foi um fator sensato. Nós não estamos num momento favorável para ir para as urnas, nós não temos estrutura para essa tamanha aglomeração. A gente sabe como funciona a eleição no Brasil, a gente sabe como são os dias das eleições. Esse processo de modificação da data foi bem acertado, mas acima de tudo eu espero que nesse período que a gente ganhou a mais, novos nomes, novas ideias, novas caras consigam de fato mostrar novos projetos para serem executados. Você tem medo de se decepcionar? Cara, se eu tivesse medo de me decepcionar, eu não tinha largado minha profissão de jornalista para ser pré-candidato. De verdade, a minha única decepção é se eu olhar para mim e falar assim, eu falhei com o princípio que eu acreditava. Se você perder?
Eu gosto de uma frase da Dilma que as pessoas acabam zoando, eu vou abrir um parênteses aqui, quem ganhar o que perder não vai ganhar nem perder. Vai todo mundo contribuir. A gente não vai perder em hipótese alguma. Se eu sair derrotado das urnas, eu saio ainda o Marcos Fidelis, que foi candidato, que acreditou no ideal e que deu opção para a população. Mas você vai continuar tentando? Não vou parar nunca. Nunca. Sabe que o ex-presidente Lula tentou 8 vezes até conseguir ser presidente da República, Rapaz, eu ainda tenho, então, mais 8 tentativas. Tá certo. Marcos Fidelis ao vivo aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Essa entrevista aqui hoje cedo para você que nos acompanha conhecer um pouquinho mais desse pré-candidato, desse jovem que é nascido em Diadema, tem 23 anos e pretende, então, ocupar uma cadeira na Casa de Leis do município. Suas considerações finais, por favor. Gabi, gratidão a você, gratidão à sua audiência, gratidão à equipe que está aqui nessa manhã acompanhando. Gente, são 8 horas da manhã e vocês já estão ouvindo essa voz de taquara rachada. Então, gratidão principalmente a vocês que estão abertos a ouvir as nossas ideias. Gratidão também ao nosso presidente Roberto Holanda, do Partido Democrático Trabalhista em Diadema. Gratidão ao nosso querido professor Fábio Júnior, pré-candidato a vice, ao Ronaldo Lacerda, pré-candidato a prefeito. Gratidão a Ju e a todos aqueles que estão acreditando nessa. Porque é muito fácil a gente sonhar. A gente tem sonho toda hora, mas o executar que é complicado. E sonho que se sonha só, já diria o grande poeta, é só um sonho. Mas sonho que se sonha juntinho lá é realidade. E a gente consegue chegar lá. Consegue chegar lá acreditando na juventude, acreditando nas decisões democráticas, no debate democrático e, acima de tudo, em uma cidade das pessoas, uma cidade humanizada, uma cidade que entende a voz dos becos, das vielas, das periferias e que valoriza principalmente a juventude. Porque daqui 50 anos, meu amigo, essa galera que está no poder hoje de uma Câmara velha não vai estar mais aqui. Quem vai estar ocupando somos nós. Qual que é a cultura que nós vamos levar para frente? Qual a cidade que nós vamos deixar? A gente fala muito sobre construção do futuro sem conversar com o futuro. De verdade, eu, meus amigos, colegas de classe, meus vizinhos, o cara que produz rap, que produz funk, nós somos o futuro. Se a gente não lutar, meu amigo, ninguém vai lutar pela gente, não. Tá certo, obrigada. Essa é a cidade que o Marcos Fidelis gostaria de viver no futuro. Então, uma cidade das pessoas. E você continua ligado aqui na nossa programação. Continua daqui a pouquinho o programa Guardiã do Tempo, o melhor dos anos 70, 80, 90, 2000, flashback. E a cada 30 minutos, notícias da Guardiã, que são os boletins informativos. Logo mais hoje, às 6 horas da tarde, a gente entrevista também o pré-candidato a prefeito de São Caetano do Sul, Fábio Palácio. Obrigada pela audiência. Segue para o nosso portal, aguardiandaNoticia.com.br. Dá um cliquinho lá, ou você ouve ou você assiste. É música e informação na palma da sua mão. Guardiã das Eleições. Eleições 2020. A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no